Boa noite. O Canal Livre está no ar. No programa desta noite, nós recebemos o empresário e ex-presidente do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira. Vamos falar da falência do banco, da situação do processo que corre até hoje na Justiça. Vamos falar também do papel do Banco Central, sobretudo na abrasiva área da fiscalização bancária no país. Para entrevistar Edemar Cid Ferreira, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Mas antes, um pequeno retrato do nosso convidado e também do banco que ele administrava. Há 10 anos, o Banco Santos era uma história de sucesso. Investir nele era garantia de poupudos retornos financeiros. O dono do banco, Edemar Cid Ferreira, também era considerado um exemplo. Ex-presidente da Bienal e ex-vice-presidente do Teatro Municipal de São Paulo, Edemar investiu uma fortuna em obras de arte. Grande parte delas se encontra hoje nesta mansão, na zona sul de São Paulo. Somente a obra do imóvel consumiu 140 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal e o Banco Central, no entanto, todo esse sucesso estava calcado em fraudes bilionárias, com o uso, inclusive, de dinheiro público emprestado pelo BNDES. O mecanismo que os controladores do banco usavam era no sentido de emprestar dinheiro do BNDES e restituir ou forçar, exigir que para a concessão desse empréstimo, parte dele fosse restituído ao banco pelo empresário. É uma operação de reciprocidade, uma operação casada. As fraudes teriam provocado um rombo de 2,5 bilhões de reais na instituição em valores de 2004. Até hoje, o presidente do Comitê de Credores da massa falida do extinto banco tenta recuperar o dinheiro que os correntistas teriam perdido. E tem milhões de famílias, porque tem muita poupança previdenciária. Então, atrás desses fundos de previdência, tem milhões de pessoas quando você soma. Edemar foi condenado a 21 anos de prisão por crimes financeiros. Depois de passar um tempo preso, hoje recorre em liberdade da sentença. Ele nega qualquer fraude e acusa o Banco Central de usar o suposto rombo como pretexto para a intervenção. Procurado, o Banco Central informou que não comenta declarações de Edemar. Em janeiro deste ano, o grupo de credores conseguiu que o empresário fosse despejado da mansão onde morava por não pagar o aluguel de 20 mil reais. O objetivo é vender o imóvel. O que interessa aos credores é só uma coisa, é o dinheiro da liquidação. Vende o mais rápido possível, entrega o dinheiro para os credores. Então é um ônus ficar mantendo essa casa. Doutor Edemar, o senhor tem dito que não quebrou o Banco Central é que teria quebrado o banco. O senhor também disse recentemente que eu sou o credor do Banco Santos. O banco é meu, tudo o que sobrar desse processo mal explicado, tudo que sobrar do processo mal explicado será novamente meu. E vai sobrar muito. É o que o senhor diz ainda hoje. A verdade é essa mesmo, né? O que ocorreu, que o Banco Central escolheu o Banco Santos. E quebrou o Banco Santos. Quebrou o Banco Santos sem nenhuma razão aparente, porquanto o banco era altamente solvente, ele tinha um caixa bastante alto, tinha também nenhuma inadimplência e o banco era um banco solvente. O que acontece é que eles colocaram lá dentro do banco 30 fiscais, dentro do banco, e fizeram com que o mercado soubesse de que o banco estava numa situação problemática. Isso é uma maneira do Banco Central quebrar qualquer banco. Ele colocando 30 ou 50 ou 100 fiscais. De repente aparece... e nós ainda aguentamos, foi de julho até novembro, aguentamos todo esse tempo. E ainda quando eu vi que eles iam continuar lá dentro sem nenhuma declaração que pudesse dizer qual é o risco que o banco tem, nós ainda aguentamos até novembro, 12 de novembro, ainda com caixa de 100 milhões. Foi quando eu fui ao Banco Central falar que, olha, se vocês não ajudarem o banco não vai ter mais suporte financeiro. Mas como é que eles chegaram a 2,2 bilhões de fraude? Isso foi em seguida. Porque quando eles fizeram a intervenção do banco, eles imediatamente fizeram um relatório.
foi nomeado um interventor, que é o seu Vânio Aguiar, e ele fez um relatório, chamado Relatório Vânio, no qual ele apontava que o banco tinha um furo, um passivo, um patrimônio líquido negativo de 2 bilhões e 200, produto de operações fraudulentas. E nessa ocasião eu não podia me defender porque eu não tinha nem como provar que não eram fraudulentos, porque eu não tinha acesso a este processo. Houve o relatório, do relatório então houve a liquidação e ele próprio liquidante pediu a autofalência do banco. Pedindo a autofalência do banco, o próprio juiz o nomeou também o administrador judicial. Então ele, na primeira condição, que é a condição de interventor do Banco Central, ele acusa a diretoria do banco, particularmente eu, de ter feito fraudes com ativos do banco e, ao mesmo tempo, depois que ele passa a ser o administrador judicial, ele passa a ser fiscal dele mesmo, ou seja, ele passa a defender os credores, intimando os devedores a pagarem o banco. E nisso ele tem um sucesso muito grande. Porque, embora ele foi muito leniente, tardou muito a entrar com os processos, porque isso acabava virando contra ele, ele acabou tendo um resultado positivo. O banco hoje já recebeu 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 200 em dinheiro e 800 milhões que eles derem desconto. Doutor Ademar, mas antes de chegar a esse ponto, houve um momento que o senhor precisou de 700 milhões. Houve. O senhor foi ao Banco Central, foi ao sistema, tentar uma solução de mercado. Isso. Eu queria saber o seguinte, por que não foi possível fazer isso? Pois Nessa altura, a fraude já estava aprofundada, o Banco Central não tinha mais dúvidas sobre o que ele chama dessa série de crimes, porque a condenação que o senhor recebeu, ela vem, muito feia do ponto de vista da linguagem. Então, todos os crimes estão lá. Então, a situação dessa primeiro fato dos 700 milhões, quando nós pedimos, não havia nenhuma denúncia. O banco estava andando, o banco estava com vida, sem nenhuma intervenção. Não havia... Os 30 fiscais ainda não estavam lá? Estavam lá, mas não tinham levantado nada. Sei. Não apresentaram nenhuma irregularidade. E o senhor sentiu que já estava faltando dinheiro ali? Não, que estava comendo caixa, porque como eles divulgaram na imprensa que haviam lá os 30 fiscais, isso foi comendo o caixa do banco, até que chegar um ponto onde eu pedi, ainda o banco funcionando, os 700 milhões. Eles então pediram que eu cumprisse uma série de regras que estão nas circulares, que é a operação de redesconto, que é uma operação voltada exatamente para uma situação como essa, onde preenchemos todos os requisitos, mas eu recebi uma carta do diretor jurídico do banco, dizendo que o banco... Do Banco Central, dizendo que o banco ele discriminava os recursos para quem ele dava. Ele não era obrigado a dar o dinheiro para o Banco Santos. Então, ele não teve alegação nenhuma. Ele simplesmente disse que não ia dar os 700 milhões. Doutor Edemar.